Mais um vídeo, dicas importantes. Vou falar hoje sobre a medida provisória 927. Muito tem se falado sobre as medidas adotadas contra os efeitos da pandemia, das quarentenas, do Covid-19, do coronavírus. E uma das medidas editadas pelo governo foi a 927, que foi editada no mês de março, logo no início, onde começaram ali a surgir os casos, as paralisações, a quarentena. Bom, essa medida ela tem como objetivo de preservar o vínculo de emprego. Antes mesmo, muito tem se falado atualmente, nós estamos aqui hoje no dia 24 de abril, e muito tem se falado hoje sobre a suspensão e a redução do contrato de trabalho. O que acontece? Essas duas medidas foram adotadas na medida provisória 936. E é bom saber que você saiba, você empregado ou você empregador, empresa, que não existem apenas essas duas formas de tentar amenizar os efeitos da crise, tá certo? Essas duas medidas estão, como eu falei, na medida provisória 936. Existe, no entanto, a medida provisória 927, que foi editada no mês passado, no mês de março, e que também tem objetivo de preservar o vínculo do emprego, tá bom? E são medidas alternativas e que você pode, como empregado, como empregador, juntos, adotarem ali na sua relação de emprego. Então vamos lá. A quem se aplica essa medida provisória 927? Aplica-se ao empregado formal, que nós conhecemos, urbano, não é? Aquele que trabalha com a carteira assinada, trabalha 220 horas no regime mensal, ou 180 horas, 8 horas por dia, 6 horas por dia, enfim. Contrato formal, empregado formal, urbano. Aplica-se também aos empregados temporários, tá certo? Aplica-se também aos empregados rurais e aos empregados domésticos, tá? Então, os itens ou os termos da medida provisória 927 se aplicam a todos esses tipos de empregados, tá certo? E ela tem preponderância, sobre os instrumentos normativos, legais e negociais. Ou seja, durante o período da sua vigência, ela deve ter preponderância, prioridade sobre instrumentos normativos, sobre instrumentos legais ou sobre negociação. Aí nós temos como as normas emitidas pelos ministérios, pelo governo. Essa norma ela vai ter prevalência, vai ter preponderância. Sobre instrumentos legais, quais são? A lei, a CLT, por exemplo. A CLT ela foi flexibilizada justamente para dar priorização aos efeitos e para a aplicação dessa medida provisória 927. E também aos instrumentos negociais, que são as negociações individuais ou coletivas da sua relação de emprego. Se já existe uma negociação coletiva ou individual, essa medida 927 terá preponderância sobre esses acordos, tá bom? Eu fiz questão, como eu tenho feito aqui nos últimos vídeos, de escrever já, colocar aqui numa forma resumida, porque não é tudo da lei, não dá pra gente falar sobre tudo em todos os detalhes. Por isso eu trago aqui um resumo dos pontos que eu acredito ser aqueles principais, para elucidar aí algumas questões, dúvidas que você, porventura, tenha, tá certo? Então já está escrito aqui algumas coisas, pode ser que eu deixe de falar um ou outro termo da norma, da MP 927, porém, não é porque eu não disse aqui que não existe ou que não pode ser aplicado, Pode ser aplicado sim. Eu apenas fiz um resumo e trouxe aquilo que eu acredito ser de principal importância, tá ok? Então vamos lá. Nós temos como primeiro item o teletrabalho, o home office, como muitos aí dizem. Será aplicado essa medida como critério do empregador. Então o empregador, a empresa, ela pode adotar por si só, não precisa de acordo com o empregado individual ou coletivo. Ela pode, no momento que ela achar necessário e conveniente, aplicar o teletrabalho, tá bom? E retirar também o empregado do teletrabalho, Então, de acordo com a necessidade das atividades, a empresa pode fazer esse remanejamento, tá bom? Tem que ser avisado no mínimo 48 horas, Não pode haver uma confusão quanto à programação, então tem que ser programado com antecedência
e avisado o empregado no mínimo 48 horas. Tá? A empresa deve fornecer os meios para que o trabalho seja feito dessa maneira, tá? O teletrabalho seja ocorrido. O empregado não pode arcar com os custos ou com todo o equipamento, né, com todos os meios, tecnologia, para prestar o serviço dessa maneira. A empresa deve prover, tá, os meios. Ou será computado como tempo à disposição. Então, se a empresa, tá, por exemplo, deve fornecer um equipamento, tá, um computador, um laptop, por exemplo, ao empregado. O empregado, né, trabalha ali alguns dias com laptop. Em determinado dia ou determinado período do dia, a empresa retira o laptop da posse daquele empregado. Ora, aquele empregado vai ser considerado aquele período, tá, que ele ficou sem laptop porque a empresa retirou dele, de repente para usar na própria sede do estabelecimento ou para emprestá-lo a outro empregado. Então aquele empregado ele não vai ser prejudicado porque ficou sem o equipamento. Aquele período será computado, será considerado como tempo à disposição da empresa. Tá ok? Então não haverá prejuízo para o empregado por conta do não fornecimento dos meios, dos equipamentos, de tecnologia suficientes para a realização do emprego, tá? Para a realização das atividades. Bom, é também aplicado o teletrabalho, tá, para os estagiários e aprendizes. Então, se você tiver na sua empresa estagiários e quiser fazer o teletrabalho, você pode. Aprendizes da mesma forma, tá bom? Então, se você, no seu caso, que você quer empregado, aprendiz ou estagiário, a empresa pode sim fazer com você a aplicação dessa medida aqui, tá ok? Então, estagiário e aprendiz também podem, tá? Férias individuais, tá? Então, a empresa pode optar por conceder, tá, férias individuais no tempo onde o empregado já tem o direito adquirido, já passou, já completou o período aquisitivo, né? Ou ela pode fazer uma antecipação para aqueles empregados que ainda não completaram ali o período aquisitivo. Então, mais uma vez, olha só, sem acordo, não precisa de um acordo prévio, não precisa de um acordo individual ou coletivo para a aplicação dessa medida. Fica a critério da empresa, tá, fazer essa concessão, tá? O período dessa antecipação das férias individuais não pode ser menor que 5 dias. Então, no mínimo, 5 dias, tá? Como eu disse, pode ser concedidas antes do período aquisitivo. Então, por exemplo, o que é o período aquisitivo? Vou explicar aqui rapidamente, o objetivo não é esgotar o assunto. Período aquisitivo é o período onde você conquista o direito de gozar das férias, de fruir das férias, tá? Então, se você começou a sua relação de trabalho, seu emprego no mês de março, tá? Então, conta-se 1 ano, 12 meses, tá, completos de trabalho para que você conquiste ali o seu período aquisitivo. Então, imaginemos, se você começou a trabalhar no mês de março e a empresa... eu vou mudar, tá? Vamos colocar em dezembro. Suponhamos que você entrou em dezembro na empresa. Então, você só completaria o seu período aquisitivo em dezembro do próximo ano. Porém, nós estamos agora em março, em abril, a empresa poderia, desde já, você tendo 3, 4, 5 meses de empresa, a empresa poderia antecipar suas férias, tá certo? Não necessariamente ter que esperar você completar 1 ano de empresa para depois pensar em fazer o agendamento, tá certo? Então, independentemente do tempo de empresa, se você já completou o período aquisitivo ou não, as férias individuais podem ser concedidas, tá certo? As férias, nesse período agora da calamidade pública, não é? Da quarentena, das suspensões, a suspensão das férias ela pode ocorrer. Em quais casos? Para a área de saúde e para aqueles empregados que têm uma função essencial. Então, de repente, você sofreu durante as suas férias uma suspensão, tá? Teve que voltar ao trabalho, foi chamado para voltar ao trabalho. Lembrando que aqui também o aviso tem que ser feito no mínimo com 2 dias de antecedência. Não pode ser feito na véspera e nem no mesmo dia. A empresa deve avisar o empregado da área de saúde ou da área que tenha uma função essencial na empresa. Se ele estava ali fruindo de férias, tá? Ele poderia ou pode ainda estar correndo risco que essas férias sejam suspensas. E o que é a suspensão? A suspensão interrompe-se ali os dias, conta-se os dias que ele já fruiu, tá? E no momento posterior ele faz ali o uso, a fruição dos dias que ficaram
faltando do saldo remanescente, tá? Vamos agora ao pagamento. É muito interessante você saber do pagamento. A empresa tem uma flexibilização aqui muito grande em relação ao pagamento, porque a CLT ela é taxativa em relação ao pagamento. Então, por conta da preponderância, lembra que eu falei? Por conta da preponderância dessa norma sobre a CLT, então aqui existe uma diferença no pagamento. Veja bem, o pagamento das férias antecipadas aqui individuais podem ser feitas o pagamento pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, se a você foi concedida as férias em mês de março, tá? Então, o empregador, a empresa, tinha até o 5º dia útil do mês de abril para fazer o pagamento, tá? Da verba das férias. Lembrando que as férias, o pagamento das férias é composto de duas verbas. As verbas das férias propriamente ditas e mais um terço constitucional. E o que o governo colocou como condição, como possibilidade para a empresa fazer? O pagamento do terço constitucional pode ser feito, tá? Até a data do 13º desse ano. Então, se você tirou férias agora em março ou está tirando em abril, por conta da adoção dessa medida, você vai receber até o 5º dia útil do mês subsequente o valor das suas férias e aquele valorzinho que vem a mais nas suas férias, que é um terço constitucional, a empresa pode pagar para você até a data do pagamento da gratificação natalina, né, que chamamos de 13º. Tá ok? Então vamos avançar, senão o vídeo vai ficar muito grande e eu quero aqui deixar as informações mais resumidamente possível para que você entenda, tá bom? Então vamos agora, falamos das férias individuais, agora tem as férias coletivas, tá? Fica também a critério da empresa, tá bom, pessoal? Então a empresa ela tem uma liberdade muito grande para adotar qualquer dessas medidas, tá? Justamente por conta da coisa necessitar de uma emergência, tá certo? Então, a critério da empresa também as férias coletivas, tá? E também é admitido aqui uma exceção, que pode ser concedida as férias coletivas fora dos limites que a CLT fala. A CLT fala que o limite mínimo, tá? Das férias coletivas serão de 10 dias e o período máximo são 2 períodos. Então, as férias coletivas aqui podem determinar limites diferentes dos mínimos e dos máximos previstos lá na CLT, tá ok? Então, vamos lá. E também tem outra situação. Dispensa aqui a comunicação prévia ao Ministério da Economia e ao sindicato. A CLT determina também expressamente que as férias coletivas devem ser comunicadas ao Ministério da Economia e ao sindicato no período mínimo de 15 dias de antecedência. E aqui a empresa está liberada dessa obrigação, tá certo? Justamente por conta da emergência que essas ações precisam ser adotadas, tá ok? Então vamos avançar. Feriados. Então, feriados, a antecipação, a concessão ali das folgas antecipadas dos feriados desse ano 2020. Então vamos lá. Deve haver uma notificação de 48 horas de antecedência ao empregado. Aqui a empresa não precisa fazer acordo, tá? Para qual caso? Para o caso dos feriados não religiosos. Nós sabemos que nós temos feriados religiosos e não religiosos, não é? Na esfera estadual, na esfera federal e na esfera municipal, tá certo? Então, para os não religiosos, não precisa de acordo, de anuência do empregado. A empresa estabelece, notifica no tempo de 48 horas de antecedência e pronto, ali deve ser cumprido pelos empregados. Agora, presta atenção, para os feriados religiosos, somente com acordo. Então, se o empregado não aceitar um feriado nitidamente, eminentemente religioso, ele não é obrigado a aceitar uma antecipação desse feriado, porque a depender da religião que aquele empregado professa, ele tem uma atividade, ele tem determinada evento, não é, para fazer naquele dia, então ele tem a opção de escolher, não é, se ele vai aderir à antecipação dessa folga ou vai esperar até o dia específico do feriado para ali fazer uso do dia para o que bem ele quiser. Tá certo? A quinta medida, essa aqui do FGTS, é uma informação específica para o empregador, para a empresa. Por quê? Porque dispensa, tá, que sejam feitos os recolhimentos referente março, abril e maio
tá? Não é obrigatório o recolhimento dessas competências do mês de março, abril, maio. Então, de repente, se você, empresa, não se vê em condições de fazer o recolhimento do FGTS dos empregados, então no mês de março, abril e maio, você não tem essa obrigatoriedade. Pode ser feito a posterior. A medida provisória traz as datas, não dá para eu falar aqui de todos os prazos e datas, mas você sabe que não precisa, tá, fazer o pagamento de março, abril e maio nos dias dos respectivos vencimentos. Pode ser feito a posterior quando cessar o estado de calamidade. Tá ok? Então, de repente, se você é empregado, está lá consultando, né, o extrato do FGTS, não conseguir visualizar o pagamento relativo ao mês de março, abril e maio, então saiba que a sua empresa, que o seu empregador está se utilizando dessa prerrogativa da dispensa da obrigação para fazer um momento em que a lei está permitindo. Tá bom? Então vamos lá. Agora, quando ocorre a rescisão, se houver a demissão, não é, a rescisão contratual de algum empregado durante esse período, aí não tem jeito. O empregador, a empresa, tem que pagar todo o saldo devido a título de FGTS. Tá? A dispensa é para os empregados que continuam trabalhando. Se houver a rescisão contratual de qualquer um deles, a empresa deverá fazer os seus respectivos recolhimentos. Tá certo? Então vamos avançar, tem bastante coisa, né? Agora, o uso do banco de horas pode ser feito em favor do empregado ou em favor da empresa, não é? Então pode ser, eu digo invertido, né? Seria quando é em favor da empresa. Então, de repente, você é um empregado que já está acumulando muitas horas ao longo do tempo e está lá o seu banco de horas gordo, cheio, né? Então esse é o momento da empresa fazer a concessão. De repente, você é aquele empregado que não tem ali o costume de acumular horas. Não tem horas, está tudo certinho com a sua jornada. Então, o que a empresa pode te adiantar as horas, tá? Então, é o banco de horas inverso a favor da empresa. Então, pode ser utilizado qualquer uma dessas duas formas do banco de horas, tá certo? Agora, aqui um detalhe importante. O banco de horas deve ser feito por acordo individual ou coletivo, tá? A utilização, tanto a favor da empresa como a favor do empregado, para concessão imediata conforme a MP 927, deve ser feito por acordo, tá? A compensação em 18 meses após o término do estado de calamidade, tá bom? Então o prazo é bem longo, maior do que estipula, né, a nossa CLT. Tá vendo porque essa norma tem preponderância? Agora, vamos lá, o limite continua o mesmo, tá? Então são 2 horas limite para que o empregado não faça uma jornada maior que 10 horas diárias, tá? Então se ele tiver que fazer agora o banco de horas a favor da empresa, quando voltar a trabalhar normalmente, né, atividade normal, ele vai fazer 2 horas por dia, pagar 2 horas por dia, que não passe de 10 horas diárias. Tá bom? Então aqui as horas para compensação, né, será feita posterior à cessação do estado de calamidade, e como isso vai se dar, a forma de pagamento será determinado pela empresa. Tá? Então aqui para conceder precisa de acordo individual ou coletivo, mas para a concessão depois, a compensação, né, não precisa mais de acordo nem individual e nem coletivo. Fica a critério da empresa como que isso vai acontecer lá na prática, a compensação. Tá ok? Então vamos lá. Agora, mais informações para a empresa, tá? Exigências. Existem muitas exigências administrativas, segurança, saúde do trabalho, né? Como, por exemplo, aqui a dispensa de exames periódicos, clínicos, não é? E também de treinamentos. Então isso aqui a empresa fica dispensada em fazer nesses meses, tá bom? Ela terá um prazo, a MP é bem específica em relação aos prazos, tá? É importante, se você tiver interesse, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde você clica e vai direto para o texto da MP. Então você vai encontrar as datas posteriores para a realização de exames e treinamentos, tá? Agora um detalhe que você deve guardar. Os exames demissionais continuam obrigatórios. Então, ocorrer a demissão, o exame é obrigatório. Só não é obrigatório, tá, para aqueles empregados que estão sendo demitidos que fizeram exames clínicos periódicos num prazo menor de 180 dias. Tá? Isso também está muito claro na MP. Bom, agora a última observação que eu preciso fazer para você, tá, é em relação aos empregados que trabalham em estabelecimento de saúde. Tá? Então eles têm uma observaçãozinha logo ali no final da MP, que é muito importante você saber também. E essa disposição para os empregados que trabalham em estabelecimento de saúde só podem ser feitas por acordo individual. Tá bom? Então o acordo individual pode estabelecer
essa situação. A empresa não pode fazer uma imposição, tá ok? E quais são as medidas? Serve para as atividades insalubres, não é? Existem empregados que trabalham em estabelecimento de saúde que não necessariamente trabalham ali recebendo adicional de insalubridade, né? Uma condição insalubre, mas serve também para os insalubres e para aqueles que trabalham naquela jornada 12/36, um dia sim, um dia não. A eles também são aplicados, ou seja, a todos os empregados de estabelecimento de saúde, tá? Não há exceção. Bom, o que pode fazer o estabelecimento? Prorrogar a jornada, tá? Então imagina só, você trabalha 8 horas por dia, o estabelecimento pode prorrogar a sua jornada. Você trabalha 12/36, também o estabelecimento pode prorrogar a sua jornada, tá? O que em regra não era permitido pela CLT no regime 12/36, tá? Em regra. Bom, aí o que acontece? A empresa, né, do estabelecimento de saúde vai poder fazer a compensação em 18 meses, tá? De qual forma? Ou em banco de horas ou pagamento de hora extra, tá certo? Então, eu não sei quanto tempo é esse vídeo, já estamos bem avançados no tempo. O que eu queria passar para você era o seguinte: não existem apenas as duas formas lá previstas na MP 936, tá bom? Que é a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada. Existem também todas essas disposições que podem, né, ser aplicadas ainda no seu contrato de trabalho. Se você não assistiu os vídeos que eu falo sobre a suspensão e a redução, eu também vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá ok? Continue nos acompanhando, não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa saber dessas informações, tá certo? Deixe o seu like, se inscreva no canal para estar sempre bem informado sobre os seus direitos, tá certo, pessoal? Forte abraço e até a próxima!